Amém, queridos? Então abra sua Bíblia no livro de Gálatas, amém? Também quero agradecer o pastor Sami. Cadê o nosso pastor Sami? Está em cima? Tá aqui. Ah, está ali ele, olha. Meu pastor, obrigado pela oportunidade. O pastor Sami estaria com a missão hoje de trazer a palavra, mas ele deu essa honra, né, ao pastor dele, então estou aqui para trazer a palavra, amém? Glória a Deus, obrigado pela oportunidade, filho. Então, vamos ler um texto rapidamente em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 1. Amém? Glória a Jesus. Se você não tiver Bíblia, fica do lado de quem tem para você acompanhar, amém? Prometo que eu vou comprar umas Bíblias, estou devendo comprar umas Bíblias, para nós abençoarmos alguns irmãos que estão precisando, tá bom? Para ser bênção na sua vida. Se você tiver algum irmão aí que você está vendo que está sem Bíblia, fique do lado dele para participar dessa leitura. Amém? Verifique aí. Amém? Gálatas capítulo 6. Amém? Carta do apóstolo Paulo à igreja em Gálatas. Ou melhor, na Galícia, né? Aos Gálatas, melhor dizendo, né? Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. O tema dessa palavra, diga assim: igreja, uma comunidade de amor. Amém? Diga assim: igreja, uma comunidade de amor. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura então desse texto que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também colherá. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, te apresento essa palavra. Reconheço, Senhor, as nossas limitações nessa noite. E pedimos, Pai, a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos direcione. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. Que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje de uma forma especial. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade e que hoje possamos ser nesse lugar um canal, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Fica conosco, Senhor, nessa hora. Nos ensina os Teus caminhos. Que a Tua igreja seja tremendamente edificada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, que caia por terra todo o embaraço do inimigo. Que nessa noite caia por
caia por terra, Senhor, todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno, e que o teu nome, Senhor, nessa noite, venha a ser glorificado, Pai. Acampa os teus anjos, meu Pai, de guerra, guardando, meu Pai, este lugar. Meu Deus, nos livra, meu Pai, de tudo aquilo que o maligno tem cirandado contra as nossas vidas. Meu Deus, nos guarda. Guarda o nosso coração, guarda as nossas palavras. Nos dá domínio próprio em todos os momentos. Meu Deus, é o que nós te pedimos. No nome que é sobre todo nome. No nome de Jesus. Se a igreja crê, diga amém. E aplauda o Senhor com alegria. Amém, aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos? Deixa eu contextualizar aqui para que possamos entender por que a igreja é uma comunidade de amor e ela tem que ser uma comunidade de amor. Se não tiver amor no que fazemos na obra do Senhor, a obra ela se torna algo cansativo, se torna algo enfadonho, se torna algo meramente religioso. E quando eu falo religioso, eu falo da religiosidade de forma ruim. Por exemplo, se deslocar até aqui a obra é peso, e tudo vai ser difícil, os relacionamentos serão difíceis, porque sem amor, Deus não teria mandado o seu Filho até nós. Então o amor ele tem que ser a base da nossa vida como servos de Deus. E hoje, como também é um culto de celebração do nosso aniversário, como hoje também é o culto de missões, eu quis pensar nesse entendimento de igreja. Saber que, por exemplo, às vezes as pessoas têm um discurso que elas dizem bem assim: eu não preciso estar na igreja porque Deus está em todo lugar. Só que as pessoas que falam isso, elas também não entendem que Deus pode estar em todo lugar, pode, mas também está aqui nessa noite. Então, às vezes usa-se palavras de efeito, mas negam a essência do lógico. É claro que Deus está em todo lugar, mas quando você vem à igreja, Ele também está aqui. Principalmente até porque é um incentivo da palavra de Deus que o povo se reúna, que o povo esteja em ajuntamento. E por que é importante pensar no amor? Porque um dos grandes problemas da igreja são os relacionamentos. Problemas que a igreja enfrenta. Quando nós lemos as cartas pastorais, elas falam muito sobre relacionamento. E por que é problemático? Porque às vezes no relacionamento, ninguém quer perder a discussão. Às vezes no relacionamento, nós queremos estar sempre com a razão. Às vezes nas questões de relacionamento, surgem disputas. Surgem, por exemplo, variadas questões. E por conta disso, nós somos levados, muitas vezes, a perder a essência do que é a igreja. Então, o entendimento que nós já podemos ter nessa noite é que a igreja ela precisa ser uma comunidade de amor. Nós precisamos também ter a misericórdia. Toda a justiça sem misericórdia, ela é algo fatalista. Até, por exemplo, quando um pai corrige um filho, ele tem que ser na medida. Um filho, quando reclama de um pai, ele tem que reclamar até com misericórdia. E muitas vezes os filhos não fazem isso. Eles não questionam com misericórdia, é acusando, já é ofendendo, é desonrando os pais. Porque o relacionamento de pais e filhos, ele é contínuo. O relacionamento entre líderes e discípulos também. E, por exemplo, uma coisa que eu sempre tento refletir, que nós nunca devemos perder o foco do propósito de quem nós somos. Quando nós perdemos o foco e o propósito de quem nós somos, nós começamos, por exemplo, a achar o relacionamento, por exemplo, em família, a vida em família, algo já, como a gente fala no português, claro, algo que já está manjado, algo que já está, eu já sei, o que vai ter lá no culto? É o fulano que vai pregar? Fosse outro eu ia. A gente deixa entrar no nosso coração esse tipo de comportamento, que é um comportamento pecaminoso. Como se a pessoa não tivesse mais autoridade para falar. Mas não, se o pai falar, não, eu já sei tudo que meu pai fala. Se fosse outro eu atenderia. Ou seja, está perdendo a essência de olhar quem o pai de fato é. Então a igreja, nós não podemos perder o foco de que a comunidade, a igreja, ela deve ser uma comunidade de amor.
Amém? Uma comunidade de misericórdia, tanto da liderança quanto também dos discípulos. Acontece muito assim, às vezes o líder tem as suas falhas às vezes, e aí os discípulos muitas vezes acusam, né? Começa uma postura de acusação, uma postura de incompreensões, por exemplo, e às vezes também há do outro modo também. Às vezes a liderança não quer compreender as dificuldades dos discípulos. Então, se não houver o amor nesse relacionamento, nessa comunidade, a igreja ela começa a perder o seu papel. E o amor ele é um dos motivos pelo qual nós nos guardamos, pelo qual nós honramos um ao outro. Por que nós pagamos o preço para estarmos aqui? Por que nós ofertamos e dizimamos dentro das nossas condições? E senão perderemos, né? Vamos começar a perder essa essência se não olharmos a igreja como uma comunidade de amor. Quem está entendendo, diga amém. Amém? E a igreja de Gálatas, é interessante nós meditarmos um pouquinho sobre a igreja de Gálatas, porque é uma igreja que estava enfrentando um problema. E as falas do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, elas estão ligadas ao problema que essa comunidade estava enfrentando. E um dos principais problemas desta comunidade era que muitos eram muito religiosos, mas não sabiam usar a religiosidade com amor. Ela era bastante julgativa, ela era bastante fatalista. Ao ponto de o apóstolo Paulo identificar que, na verdade, toda aquela religiosidade, né, não que Paulo está condenando a religiosidade, ele está condenando a religiosidade ruim. Então, a religiosidade fatalista, que é aquela que é intolerante, que só acha que é o único que está certo, não dosa as palavras com amor, quer impor a religiosidade sobre o outro. O apóstolo Paulo diz que nas entrelinhas destas atitudes, na verdade, tem atitudes carnais. Você já conversou com pessoas que elas são totalmente intolerantes com o outro? Geralmente, irmãos, elas estão cometendo, às vezes, aqueles mesmos pecados. Quando você vê uma pessoa que ela não tem misericórdia da outra, ela age com extremo julgamento, essa pessoa com certeza tem culpa no cartório. Tem algumas coisas que provavelmente estão ali nas entrelinhas, que ela provavelmente esconde, mas ela joga na frente da religiosidade, para que ela não possa admitir os seus próprios pecados e os seus próprios erros. Então, um exemplo aqui que o apóstolo Paulo vai dizer é que havia uma disputa muito grande na igreja de Gálatas de se entender a questão da lei e a questão da graça. Havia um grupo que era, inclusive, liderada pelo apóstolo Pedro, e alguns, às vezes, se assustam ao saber que o apóstolo Pedro ele era o apóstolo dos judeus. Ele era o apóstolo dos judeus que eram crentes. E o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios, dos cristãos, vamos colocar assim. E teve um momento que os apóstolos, o apóstolo Pedro chega com alguns crentes judeus, e aí quando ele vê que ele andava, né, com alguns gentios também, mas quando ele chega com esse grupo de judeus, ele se afasta, como para dizer assim, esse povo aí eu não conheço não. E aí diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo vai repreender o apóstolo Pedro para que ele não venha fazer acepção de pessoas. E aí Pedro, talvez para não ficar mal na fita com aqueles da circuncisão, o apóstolo Pedro se afasta, e aí o apóstolo Paulo vai repreendê-lo, dizendo, Pedro, isso não é uma atitude correta para fazer. E ele vai citar, inclusive, aqui na sua carta, a repreensão. Então, o que estava acontecendo aqui também? Havia uma disputa sobre se aqueles que não eram que não eram judeus, eles deveriam guardar, uma vez que agora estão em Cristo, toda a lei. E havia uma grande confusão nesse aspecto. Inclusive, a igreja de Gálatas estava obrigando aqueles que eram gentios, que não eram judeus, a fazer a circuncisão e guardar a lei, a letra da lei, literalmente. E aí o apóstolo Paulo começa a explicar para eles a nova revelação em Cristo Jesus, que aquele que não é judeu, ele pode participar e entrar na comunidade dos santos, sem necessariamente passar pela circuncisão física, como acontecia com o judeu no 8º dia, como aconteceu com Jesus. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como todo judeu, assim como Paulo foi circuncidado. Só que Paulo vai dizer, olha, aquele que não é judeu, ele entra pela circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? A fé. Ele entra pela obra que Cristo fez,
uma vez que eu acredito nessa obra, eu tomo posse. E aí, só que isso aí estava gerando um problema seríssimo, porque estavam começando a marginalizar e a excluir essas pessoas do rol de crentes. E aí, vamos lá, o que isso aqui vai gerar toda essa situação aqui? O apóstolo Paulo vai dizer para esses que querem obrigar aqueles a seguirem toda a lei. Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês que estão tentando ser justificados pela lei, vocês que estão tentando ser justificados justificados na letra da lei, deixa eu te falar uma coisa. Se você buscar a salvação e a justificação pela letra da lei, o que vai acontecer? Vocês também vocês devem atentar que também na lei também há as maldições. E se você quiser ser salvo pela letra da lei, você vai ter que encarar também as maldições. E uma vez que você está na letra da lei, você também é responsável pelas maldições que a lei também diz que você vai sofrer. E aí ele fala, então, não adianta tentar obrigar no sentido de salvar as pessoas, sendo que a salvação hoje não se caracteriza pela letra da lei. Só que tem um detalhe. Uma vez que você está salvo, diz Paulo, ele vai dar essa ideia. Nós somos incentivados a obedecer. Não mais salvos pela lei, porque você já está salvo em Cristo. Mas uma vez que você está em Cristo, você é chamado para o quê? Obedecer. Você é chamado e convidado para obedecer a palavra do Senhor, para que você possa, de fato, se preservar. Você possa se guardar. Amém? Quem está entendendo? Tranquilo? Então, olha só que coisa interessante aqui. E aí, dentro desse contexto, Paulo vai citar um capítulo bastante conhecido, que é sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E Paulo começou a perceber que não havia misericórdia. Não adianta, às vezes nós ganhamos as pessoas, irmãos, não é nem pela a santidade que há em nós, mas é pela misericórdia. Quando você também se coloca no lugar do outro. E aqui Paulo identifica, vocês estão perdendo isso aí. Vocês estão deixando de se colocar no lugar do outro. Vocês estão deixando de se colocar, irmãos, isso é um exercício que eu e você precisamos fazer. Porque se não fizermos isso, nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Amém, queridos? Aí Paulo vai dizer, olha só, queridos, olha qual é a obra da carne. Paulo vai dizer, olha, a obra da carne, você já conhece, prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, ciúmes. Isso aqui não é o diabo não, irmãos, está dentro de nós isso aqui. Dentro de nós, apóstolo, está. Só que muitos nós não praticamos. O potencial para praticar isso aqui está dentro de nós. Se você não vigiar, você pratica. Tudo que está escrito aqui. Porque é o fruto, está lá. Agora você tem uma nova natureza, que você recebe em Cristo Jesus, que vai fazer oposição a isso. Mas o potencial para fazer está em todos nós até a vinda de Jesus. Quando recebermos os novos corpos, aí isso sairá de nós definitivamente. Porque não estará mais sujeito, ao nosso corpo. Então, mas Paulo vai dizer, olha, mas para vocês de fato que estão confundindo lei e graça e não estão entendendo que Cristo nos conduz à obediência e não a lei anula Cristo, se você não estiver atento e ligado a Cristo, você não vai desfrutar do fruto do Espírito. Quando a palavra diz fruto, é algo que vai ser gerado dentro de nós. E algo que precisa ser gerado dentro de nós vem da parte do Senhor Jesus, diga amém. E é produzido pelo Espírito de Deus. E aí, irmãos, é aquela questão. Você tem a palavra, mas você não tem aquele potencial para julgar. Você age sempre com misericórdia. E aqui nesse ponto que eu já entro na palavra para concluir, que é o seguinte. A igreja ela precisa ser uma comunidade de amor. E pegando esse gancho do apóstolo Paulo, é o que acontece com a gente hoje. Muitas vezes nós temos o conhecimento da palavra, mas é o amor. Mas não é um amor, irmãos, veja só. Não é um amor que não tem princípio. Não é um amor que não tem lei. O amor de Deus tem leis, tem princípios. Porque todo amor, irmãos, que não tiver leis e princípios é o quê? É libertinagem. É normal um marido trair a esposa? Mas ele ama a esposa. É normal? Está errado. Uma esposa trair o marido. É normal? Não, mas ela ama o marido. Você está vendo? Não é a questão do amor em si nesse ponto, mas é o amor que age pela obediência. O amor precisa de princípio. Se nós não colocarmos o amor, a gente extrapola tudo.
E qual é esse parâmetro? Diga assim, a palavra de Deus. É o ensino do Senhor Jesus. É por isso que Paulo vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer que a igreja, ela é uma comunidade de cura. Por quê? Ele diz no versículo 1: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, ó, brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Uma pessoa pecou na igreja. Menino, olha o pecado do irmão. A igreja espalha a conversa. Não, calma. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos orar, vamos esperar primeiro. Não coloquemos logo o julgamento. Isso é uma atitude importante. Antes de conversar, antes de ter um esclarecimento. Então diga, a igreja tem que ser uma comunidade de cura. Amém? Ele fala, corrigir essa pessoa com brandura. Principalmente nós que somos líderes. Irmãos, ó, uma coisa que chateia todo líder, sem sombra de dúvida. Você paga um preço por uma vida, você investe. Aí o irmão chega para você e diz, pastor, estou contigo. Vou voltar para a igreja, tamo junto e tal, e tal, e tal. Aí o irmão começa a melhorar as coisas para ele, o que é que ele faz? Ó? Some. E ninguém não dá nem sinal de vida. Irmãos, todos somos líderes aqui, tem grandes líderes aqui na congregação hoje. Não deixa a gente triste uma situação dessa? Toda pessoa se entristece. Todo líder, melhor dizendo, se entristece com isso. Então, mas ao mesmo tempo que nós nos entristecemos, nós não podemos deixar de colocar o que? O amor e a misericórdia. Porque senão o que acontece? A gente se chateia, a gente vai entrar na carne, não é isso? Não é verdade? E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe o que esse trabalho aqui, irmãos, sabe um grande detalhe que essa obra tem aqui? É o amor. Você sabia disso? É o amor. Porque apesar de dificuldades que enfrentamos, desafios, nós tentamos colocar o amor na frente. Porque se nós não colocarmos o amor na frente, eu tenho certeza que essa igreja não estaria crescendo, não estaria avançando. Claro que a gente exorta, a gente não fica assim, que bom que você pecou. Não, a gente não faz isso. Mas a gente faz como Jesus falou assim, meu filho, ó, sai desse caminho, volta para o Senhor, vai e não peques mais, meu filho, para não te aconteça coisa maior ou pior, né? E o Paulo vai dizer aqui, vamos já chegar onde o apóstolo Paulo vai falar aqui. Então, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, que devemos o quê? Levar as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Lembrando que essa palavra também não é só para a liderança, essa também é para os discípulos. O relacionamento na igreja, ele tem que ser bastante sensível. Porque, por exemplo, se você não tiver misericórdia de mim, você vai me julgar e você vai me condenar em qualquer coisa que eu fizer. Teve um tempo aqui na congregação que nós enfrentamos algumas coisas nesse sentido. Que eu me sentia, irmão, assim, meu Deus, tudo que eu falar era tido assim, o apóstolo está jogando indireta. O apóstolo está falando isso. Porque o apóstolo, eu falei aquela situação para ele está jogando uma... Eu falei, meu Deus, e agora? Eu estava ponderando as minhas palavras, porque eu já chegava aqui no altar como pisando em ovos, assim, para mim saber o que eu ia falar. Porque gerou um zum que eu estava jogando indireta, esse tipo de coisa. Então, por isso que eu digo, se você não tiver misericórdia de mim, né, tudo vai ser ruim. Se você não tiver misericórdia do pastor Clóvis, tudo vai ser ruim, você vai achar que tudo está ruim. Se não tiver misericórdia do pastor Sam, se você não tiver misericórdia do pastor Denis, sucessivamente todos os líderes, nós não vamos fluir aqui nesse lugar. Amém? Mas também eu tenho que ter misericórdia de você, diga, eu tenho que ter misericórdia de você também. Tem que ser compreensivo. Mas também ao mesmo tempo, às vezes acontece, olha como que a comunidade, irmãos, é algo maravilhoso. Você sabia que tem coisas que às vezes eu não vejo, mas você está vendo. E um dia você pode chegar comigo e conversar. E às vezes eu vou me corrigir naquilo que eu não estou vendo. De igual modo, você também. Tem coisas que você não está enxergando, mas a comunidade está enxergando. Você fala, meu filho, olha, você está faltando muitos cultos. O que está acontecendo? Aí o irmão fala assim, Deus está em todo lugar, apóstolo. Aí quando fala assim, irmão, eu já sei que... Mas agora quando aquele fala bem assim, não, é verdade, apóstolo, eu preciso voltar, estou enfrentando uma luta. Fala assim, opa, então isso aí é humilde, tá uma humildade. Jesus vai fazer algo na vida dele mais rápido. Então
Então nós precisamos ter essa linha de misericórdia. Diga, eu preciso ter essa linha, esse caminho, né? De ida e volta de amor e misericórdia. Amém? Aí ele vai dizer, porque se alguém julga ser alguma coisa, ó, não sendo nada, a si mesmo se engana. Né? Olha só, Paulo está dizendo, olha, se você julga, mas não sendo nada, a si mesmo se engana. Ou seja, eu quero condenar, mas também eu não ajo com misericórdia, porque eu também sou passivo de erros, não é isso? Aí ele vai dizer, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que apesar de nós muitas vezes viemos exortar, né, uns aos outros e queremos o bem uns dos outros, não esqueça que eu também tenho responsabilidade sobre os meus atos. Diga, eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, sobre a minha vida. Eu preciso, diga assim, eu preciso ter responsabilidades e eu vou ser julgado por isso. E o Senhor vai me julgar um dia. Todos nós, diz a palavra de Deus, iremos comparecer no tribunal de Cristo. Já parou para pensar nisso? Nós vamos chegar lá no tribunal do Senhor. E aí Paulo, já para caminhar aqui, grande finale, mas aquele que está sendo instruído na palavra, ó, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então, aquele que está recebendo a instrução precisa atentar ao que ele está recebendo. Por exemplo, hoje, você está sendo instruído na palavra, para que você possa fazer o que? O melhor. E de igual modo, aquele também que instrui, observe, fique atento, que o dedo que aponta tem outros que também estão apontados para você. E a gente precisa ter essa medida, porque se a gente passar um pouco, irmãos, da exortação e do julgamento, com a mesma medida com que tiver desmedido, os medirão também, diz o Senhor. E ele vai dizer aqui, porque o que semeia, olha só, aí Paulo vai dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ele vai ceifar. Então o apóstolo Paulo vai dizer que a comunidade também, ela é uma comunidade de serviço. E nós precisamos estar atentos, porque ao mesmo tempo que as pessoas recebem também a instrução, nós sabemos, irmãos, que todos irão colher aquilo que estão plantando. Não pense que aquele que vai plantar algo, ou melhor, que acha que o que está fazendo não é uma plantação. Veja o que você está plantando hoje. Às vezes as pessoas, irmãos, são tão egoístas, são tão vaidosas, narcisistas, hedonistas, são tão cheias de si mesmos, que elas acham que elas não vão colher. Isso que eu acho bonito de Deus, irmãos, é a colheita. Porque tem colheita para coisa boa e tem colheita para as coisas ruins. E nós precisamos, de fato, saber o que nós estamos plantando em tudo na nossa vida. A gente precisa fazer sempre uma reflexão do que eu estou plantando nos meus relacionamentos, na minha vida, irmãos, na minha vida pessoal, aonde só Deus está, onde a gente acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Uma vez eu ouvi o apóstolo René pregando num seminário de batalha espiritual, ele falou algo tremendo, que as batalhas espirituais, elas são vencidas nas redes sociais. Porque a rede social hoje, irmãos, é a pornografia de antigamente. Quem está entendendo o mistério aí? Porque antes, eu vim desse mundo tenebroso. Para comprar uma revista Playboy, tinha que ter identidade na banca. Hoje o menino pede 25 centavos do pai, aí o cara tá vendendo, ele compra aquele jornalzinho lá, que a metade da página é a bunda da mulher. Eu tô falando algum exagero? Não. E hoje no Instagram, irmãos, é a mesma coisa. E ainda mais tem os remarketings, tem o Facebook. O cara clicou numa foto de uma menina lá, depois vai chover foto de outras meninas lá para ele. Porque é o remarketing. Aquilo é um robô que fica te monitorando. Aquilo que tu busca vai... Agora, se você vai buscar as coisas de Deus, só vai chegar coisas de Deus. Então, há uma semeadura. Ninguém pode fazer o que quer com o seu próprio corpo. Você não pode fazer... meu corpo, minhas regras. Não é assim.
Lá na Argentina, foi liberado aquele negócio lá do aborto, liberaram as clínicas para fazer, foi uma militante lá fazer aborto, morreu. Por quê? Porque não é assim, você já assistiu um aborto, como é que é feito? No dia que você assistir um aborto, como é feito, você nunca mais apoia o aborto, a não ser que você seja um monstro. Ah, apóstolo, mas aconteceu isso e aquilo comigo. Querido, cada caso tem que ser visto de cada caso. Eu estou falando de modo geral. Tem pessoas que querem abortar porque não querem assumir as responsabilidades. Querem transar, mas sem responsabilidade. E aí depois de 9 meses, como dizia uma música do mundo, vem o quê? Vocês sabem a música, né? Mas corta esse lado aí. Mas quando você assiste um aborto, é uma coisa terrível, irmão. Enfia um tubo lá, começa a chupar a criança, aí vai começar dilacerando o pezinho, dilacera as perninhas, dilacera a barriguinha, até o crânio, e suga tudo. E às vezes aquele tubo perfura a mulher por dentro, gera uma hemorragia, por isso que vem a morte. Então, tem consequências. Mundo das drogas é a mesma coisa. Tu acha que o cara que está na heroína, ele começou com a heroína? Claro que não. Ele começou com o quê? Com a maconha. O cara que ele começou na maconha. Depois da maconha, não sei qual é a mais forte depois da maconha aí? Quem já ouviu? O crack, beleza. Tu acha que o cara que está no crack, ele vai voltar para a maconha? Não volta. Porque aquilo já não satisfaz. Ele vai para outra droga. O cara que é viciado em pornografia, o que acontece fisiologicamente com ele na mente dele? Ele começa a liberar um hormônio do prazer, que é a dopamina, e aquilo gera um prazer. Como é que gera a dopamina? Quando você come um alimento que você gosta, quando você assiste um filme que você gosta, quando você sai com uma pessoa que você gosta, libera esse hormônio dentro de você. E aí, só que o que acontece? O cara que está na pornografia, ele assiste uma, assiste outra. Aí ele já chega um momento que aquilo que ele assistia não satisfaz mais, ele quer uma dose maior. Ao ponto de ser mais prazeroso para ele assistir a pornografia do que ele ter relação com a sua esposa. Isso eu estou falando para quem é casado que está nessa vida. E aí o que acontece? E o jovem, misericórdia. O jovem não vigiar, aí que cai mesmo. Então aquilo gera um prazer. Gera um prazer. E aquilo, aí o que acontece? Como tem muita dopamina no cérebro, o cérebro começa a bloquear aquilo. E aí o que o cérebro, o cara, não quero mais, ele começa a forçar a dopamina. E aquilo começa a estimular, e o cérebro bloqueia de novo. Por quê? Para ele não ficar saturado. E aí começa essa luta até que ele entra num ciclo vicioso, irmãos, e para sair dessa vida só Jesus. Estou lhe dizendo, só Jesus para fazer uma pessoa sair dessa vida. Porque irmão, o homem o homem por natureza é um bicho que gosta das coisas, da coisa lá, entendeu? De fazer. É incontrolável. Agora tu imagina estimulando. Então, e tudo, irmãos, por exemplo, eu estou falando de coisas mais pesadas, né? Mas tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E aquilo que nós plantamos de bom, irmãos, tenha certeza que você vai colher. A santidade, fugir da aparência do mal. Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. E Paulo fala, porque o que semeia, olha só, porque o que semeia para a própria carne colherá corrupção. Não vem discutir com a Bíblia. Tá plantando na carne? Não, apóstolo. De boa, tá tranquilo, não tá tranquilo. O que diz a palavra? Você vai colher o quê? Corrupção. E o que a palavra diz? Mais o que semeia para o Espírito colherá do Espírito para a vida eterna. Às vezes, irmãos, é melhor ser ofendido do que ofender. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Toda vez que eu aprendo isso, a minha carne dói, irmãos, porque eu estou confrontando essa carne. Porque a gente quer sempre estar por cima. Não é isso? Mas a palavra diz o seguinte: é melhor eu ser ofendido do que eu ser o ofensor. Às vezes é melhor apanhar do que bater. Parece loucura isso, né? Parece uma coisa que não entra na nossa cabeça. Mas é melhor ficar calado numa discussão com a esposa do que ofender a esposa. Às vezes ouço o que a esposa tem para dizer. E eu tenho aprendido que toda vez que a esposa reclama,
ela está sendo usada por Deus para confrontar algo que precisa mudar na gente, homens. Não é que ela é chata. Eita, Deus de glória. Fala, agora estreitou. Então, ou ela quer o quê? Ela quer conexão. Porque agora você é uma só carne com a sua esposa. É ou não é? Sim ou não? Amém? E aí, não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê, minha apóstola? Porque às vezes cansa fazer o bem. Ah, eu já ajudei. De novo esse irmão? Égua. É assim, irmão? É ou não é? De novo R$5? Aí o irmão falou assim, pode R$2 aí. Mas de novo, irmão, R$2. Tá bom, irmão. Uma vez eu tinha acabado de pregar aqui. Aí cheguei, eu até contei pra vocês, né? Um domingo, aí no outro dia foram bater lá na porta de casa. Só tinha um feijão, é doido pra fazer um feijãozinho. Aí Jesus falou na hora, Jesus comigo assim, faz o que tu prega agora. Aí eu, puxa vida, aí eu separei, né, 1 quilo de feijão, botei umas coisinhas, alguns enlatados, e dei pra pessoa. A pessoa pegou assim, só isso, irmão? Aí, ai, Jesus, obrigado, Senhor. Bate mais, Senhor. Só tem isso, irmão. E não tem roupa, não? Tem uma roupinha aí, não, pra me levar também? Aí tá, não tem, não. Aí um dia desse, bateu lá o senhor, tamanha tarde da noite, assim, você até se assusta, porque tamanha tarde da noite alguém batendo. Aí tinha um senhor que ele tinha um problema bem sério de saúde, falava bem baixinho, dizendo ele que veio lá do Grande Vitória. Aí tava lá no Seu Jorge, mas tudo bem. Eu falei, mas o que o senhor tá fazendo essa hora da noite? Vim pegar um remédio no posto. Eu falei, não, peraí, você vai pegar um remédio no posto essa hora da noite? Que posto é esse? O posto da Vila da Prata. Aí eu fiquei olhando. Aí ele falou assim, não, irmão, eu só quero um dinheiro para me poder voltar para casa e tal. Você tá falando sério? Eu comecei a brincar com ele. Não tô. Aí eu, tá bom. Aí eu falei, irmão, peguei 10, acho que deu R$10 para ele, eu acho. R$10 para ele. Daqui, irmão, pega esses 10, vai lá, vai na bênção. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou, o senhor sabia que eu sou obreiro da casa do senhor, mas eu tô afastada. Aí eu vi que ele estava um pouco sobre álcool, assim, bebido, né? Quando a pessoa bebe, ela às vezes começa a soltar, né? Tá guardado lá dentro, né? Aí eu, pois é, irmão, mas volte para os caminhos e tal. Aí eu falei, nós temos uma igreja lá no Grande Vitória, você vai procurar a Márcio, Grande Vitória, Pastor William. Onde você vai pegar o ônibus? Ah, eu vou aqui por baixo. Aí foi pegar o ônibus. Mas assim, uma coisa também que eu aprendi com a minha pastora Terezinha, e brada no meu coração. Um dia que nós fomos ali levar, né, minha pastora ali, comprar acho que as camisas, né, E aí uma pessoa pediu no carro, eu falei, não, irmão, eu não tenho. Aí a pastora olhou assim, desses R$20 para ele, minha pastora. Sério, pastor? Sério? Aí dei para ele. Ela falou, sabe por que eu ajudo? Porque eu sei o que é pedir. Já passei muita dificuldade na minha vida. E essa generosidade, irmãos, que deve estar sempre em nós. De colocar a misericórdia na frente. Olha só, eu digo para você, se às vezes a gente se incomoda com o irmão, assim, que às vezes é insistente. A gente pode se incomodar, eu quero dizer assim, a gente pode se incomodar. Mas às vezes é um teste para nós não nos incomodarmos. Porque a igreja tem que ser o quê? Uma comunidade de fé. Eu amo receber os irmãos lá em casa. Eu paro tudo que eu estou fazendo para receber eles. Paro tudo. Apóstolo, estou chegando aí. Beleza, eu paro tudo. Posso estar fazendo o que for. Eu reservo aquela manhã, aquela tarde para recebê-los, né? Eu tento treinar isso na minha vida, né? E aí ele fala assim, porque ao seu tempo ceifaremos. Então você que cansou de fazer o bem, não pare de fazer o bem. Não pare. Não deixe que o fazer o bem seja algo cansativo para você. Porque fazer o bem, nós vamos colher todo o bem, irmãos, é uma plantação. Às vezes Deus nos dá um livramento. Irmãos, Deus é muito bom com a gente. Deus, ele é muito bom, é ou não é? Ele é muito bom com a gente. Aí ele fala assim, se não desfalecermos, então não desfaleça. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Então é nossa obrigação ajudarmos uns aos outros. Amém? Diz a instrução do apóstolo Paulo. Precisamos fazer o bem para cada um que está aqui, né? Uns aos outros que está aqui nessa casa. Né? Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para ligar para o seu irmão? Um dia a obreira Márcia nos ligou. Shalom, irmão! Como é que você está? Estamos bem, irmão. Glória a Deus. Estou ligando que eu estava com saudade de vocês. Amém, irmão.
Glória a Deus, que maravilha. Nossa, agora já ganhamos o dia. Amém. Aí eu falei, então tá bom. Aí ela fala assim, sendo assim. Ela fala no final assim, sendo assim. Mas é uma benção. Amém, queridos? Então eu queria deixar essa palavra, que nós possamos ser essa comunidade de amor. É por isso que nós temos feito a diferença, né, nesta obra, por causa desse amor, esse amor sincero, sem malícia, irmão, sem qualquer outro sentimento que não seja apenas o amor de Cristo. Aquele amor santo, aquele amor sincero, aquele amor sem querer se aproveitar do outro, digamos assim. Um amor sincero, um amor de alguém que, como diz o Senhor Jesus, limpo de coração. E quando nós vivemos isso, irmãos, é maravilhoso. E nosso apóstolo nos recebe ali na casa dela ali. A gente foi levar, ganhamos umas mangas, né? E aí fomos lá levar para ela. E ela chamou a gente já pro café. Senta aí, vamos tomar um café já. Aí já tem que dar primeiro pit stop já na cozinha ali, né? Parada ali já para... E a gente conversa ali, é maravilhoso. Amém? Que nós possamos, irmãos, voltar essa comunhão maravilhosa. Porque esse trabalho tem crescido e continuará avançando por causa desse amor. Amém? Deus está enviando as pessoas, né? E se você tem ficado invocado comigo, né? Me ame, amém? Me ame. Às vezes a gente tenta falar o certo e acaba falando errado, às vezes, né? Mas sempre querendo acertar, sempre querendo fazer o bem a todos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé então nessa noite? Amém? Glória a Deus.